e aí depois ele vai dar atenção a ela. Mas, na verdade, o Senhor estava testando a fé dela, né? Porque ela poderia dizer, não, Senhor, mas eu estou aqui agora, eu preciso, a minha filha está doente, por favor, me socorre. Mas Jesus a deixa ali, né? Esperando o momento dela. E isso não é a pior parte, né? Quando a gente lê o texto, a gente vê que, na verdade, essa mulher ela recebe 3 nãos. A gente ajoelha hoje, já quer amanhã que cai um pix errado na sua conta, porque você ajoelhou. A gente passa num perrengue, aí, ai meu Deus, me salva. Deus só serve nessa hora, na hora do aperto. Não, Deus ele é constante, a gente tem que buscar constante. Porque senão a gente falha, a gente erra, a gente cai e vai dar ruim, né? E aí, nesse primeiro momento, o Senhor não responde nada para ela, fica calado, né? Até os discípulos que acompanham Jesus falam, despede, porque essa mulher está gritando demais, está deixando a gente doido, de tanto grito. Aí o Senhor fala para eles que ele não veio para poder levar o pão para outros, a não os filhos. E aí, nesse momento, eu creio que essa mulher deve ter ouvido isso, né? E ela pega e fala para o Senhor que os filhos podem comer do pão, mas os cachorrinhos também vão comer das migalhas. Que é quando o Senhor fala para ela, né? Que ela não é lícito que ele deixe de alimentar primeiro os filhos, né? Para alimentar os cachorrinhos com as migalhas. E ela fala que mesmo das migalhas, os cachorrinhos das casas se alimentam. Então, o que ela fez? Eu entendo que ela se incluiu, né, no povo judeu, que embora ele tivesse ali para alimentar o povo dele, a família dele, no momento que ela estava ali, mesmo ela sendo um cachorrinho, ela estava na família. E os cachorros se alimentam, né, do que cai da mesa dos senhores. Então, para ela, foi importante ela admitir que, mesmo sendo só migalhas, para ela era o suficiente, que a fé dela era tamanha que poderia alimentar a filha dela lá, né? E você vê que ela veio só, ela não trouxe a filha dela até Jesus, ela deixou a filha dela lá, em casa, e veio buscar a bênção sozinha. Por quê? Tamanha era a fé dela. E quando ela chega até Jesus, ela não fala, profeta, homem de milagres, não, ela chama Jesus de Senhor, filho de Davi, reconhecendo que ela sabia quem era ele, que ele podia curar a filha dela, mesmo distante. Então, a gente, às vezes, acha que o milagre tem que ser constante, mesmo a gente não fazendo nada. A gente tem que trabalhar muito, muito. Essa semana eu estava ouvindo no debate 93 que faz falta realmente as pregações nas praças, nas ruas, porque você não fica presa só vir para o templo. Você tem que ir para as ruas, porque e o ID? Vai ser só na igreja? Não. Fala assim, irmã tal, vamos para a praça pregar, leva uma caixa de som, verifica com alguns vizinhos se a gente pode fazer aquilo. A praça é pública, mas vai incomodar alguma gente. Então, é bom a gente verificar, né, o que pode e o que não pode naquele local. E a gente, às vezes, passa despercebido de certas coisas, né? O milagre, ele começa nos pés, né? Se você se prostrar, se você buscar, entender que se você tiver que ficar lá 1 ano, 2 anos, milhares de anos ajoelhado, você tem que ficar, porque o seu propósito é esse. Você tem que clamar, senão não adianta, né? Como é que eu pesquisei, né? O milagre começa nos pés. Jesus quer te dar esse descanso, esse sossego, esse repouso, mas isso depende de mim, de você, de todos nós juntos. Vem para os pés de Deus, né? Vem para os pés dele hoje. Eu descanso com você para te ajudar. A gente ora junto como igreja. Pode mandar uma mensagem. Irmã Jacera, me dá vontade de orar. Pode orar comigo? Vamos orar. Você ora aí, ora aqui. E cada um vai orando, né? A gente tem que estar em comunhão, tem que buscar, né? Pensando em desistir, jamais.
porque a gente não pode retroceder, a gente não pode voltar para trás. O caminho é avançar, porque não vai ser milagres de casa, milagres de carro, milagres de dinheiro, milagres de roupas, joias, não. O milagre é a salvação. O milagre é buscar a casa, a glória de Deus para a eternidade. Porque de nada vai adiantar se a gente passar o tempo todo aqui na terra, buscando bens, buscando reconhecimento, uma geração de alecrim dourado que ninguém pode olhar, ninguém pode piscar, ninguém pode... nada. Ah, você me olhou de cara feia, ah, você fez bico para mim. Às vezes não é nem com a pessoa. E a pessoa está querendo entender que é com ela. Enfim, ela entendeu que é com ela, você não vai poder explicar, porque se explicar é pior, porque a pessoa vai achar que você quer dar desculpa. Então, é melhor você entregar na mão de Deus. A William tem mania de falar assim, entregou na mão da pessoa certa. Amém. Então, gente, a gente tem que descer, né, até os pés dele, para que a gente possa entender que o joelho foi feito para dobrar. Ele dói. Apareceu um caroço no meu joelho que eu não estou podendo ajoelhar, mas eu ajoelho. Eu boto meu travesseiro lá, boto meu joelhinho ruim no travesseiro e vou orar. Porque se eu orar sem o travesseiro, ele vai doer. Eu falei assim, não, mas se eu botar alguma coisa para amortecer, vai dar bom. Aí eu estou fazendo isso. Porque se eu deixar de não orar porque eu não posso ajoelhar, né? Então, irmãos, a gente... tem que ver que essa mulher entendeu que quem quer a mão, o milagre, primeiro tem que descer. E em todo momento ela ficou ali prostrada, pedindo, clamando ao Senhor pelo milagre dela, através dela para chegar até a filha. Primeiro temos que ir aos pés do Senhor, porque senão não adianta. Não adianta. O melhor lugar é aos pés, né? Quem quer milagre, vai aos pés. Quem quer resposta, vai aos pés. Quem está angustiado, vai para os pés. Quem está sofrendo, vai para os pés. O teu lugar é aos pés de Jesus. Porque senão a gente não cresce. Não cresce. Vai ficar velho, em vez de crescer, vai diminuir. Porque a gente vai ficando velho e vai, ó. Só depois que morre que eu acho que cresce um palmo. Então, tem que crescer agora. Né? Dos pés para a mesa. O que aconteceu com ela? Ela se prostrou, ela clamou, ela entendeu que a palavra do Senhor para ela não era de humilhação, porque lá tem um versículo que eu não sei se eu anotei, que um servo fala para o rei Davi que por que o Senhor tinha que matar aquele cão sarnento, alguém que tinha, né, falado do rei Davi. E você vê que naquela época, quando alguém era chamado de cachorro, era uma humilhação, era desprezo, né, porque era assim, tipo que xingar feio mesmo hoje, né. Então o que aconteceu? Ela saiu dos pés e foi para a mesa, porque mesmo ela comendo as migalhas, ela estava lá na mesa. Ela não esperou o Senhor sair e falar assim, não, minha filha, levante aí, sente aqui, porque você está clamando, não. O Senhor sabia do coração dela, sabia que a fé dela era grande, né? Porque o Senhor conhece o nosso coração. E o que Ele fez? Abençoa ela, né? Mesmo ela entendendo que quando o Senhor fala que ela é um cachorrinho, o Senhor estava chamando ela de criatura, né? Porque ela não era judia, ela era pagã. Então, ela entendeu que aquela parte que o Senhor fala, que chama ela de cachorrinho, não é porque Ele queria humilhar ela, é que Ele estava testando a fé dela. Ela podia levantar, né? Falar, mas o que é isso? O Senhor não é Jesus que cura, que é manso, que é bom, que é o libertador e está me chamando de cachorro? Que é isso? Que desprezo, que humilhação? E ir embora e ficar sem a benção dela. O que ela fez? Entendeu a mensagem do Senhor. Tudo bem, Senhor, o Senhor pode levar a sua palavra para os seus, eu vou ficar aqui, porque eu vou esperar o meu momento. E assim é com a gente, né? Às vezes a gente não quer esperar as coisas, mas a gente tem que entender, o Senhor, Ele está em todos os lugares, Ele é Deus, Ele vê, Ele não dorme, Ele contempla os bons e os maus, mas Ele é Deus. Então, se a gente não esperar o nosso momento, a gente vai ficar sempre para trás, porque a gente acha que a gente é prioridade, né? E não é prioridade.
Todos nós somos prioridade. Todos nós estamos na fila. Todos nós estamos caminhando no mesmo propósito. Não adianta, não adianta. Não adianta ser bonito, não adianta ter dinheiro, não adianta... Me desculpa, tá, pastor? Não adianta ser pastor, não adianta ser presbítero. Se você não estiver no caminho, não vai. Não adianta. Você pode até olhar aqueles portões bonitos lá de baixo, mas para trás de mim que eu não te conheço, Satanás, desce. Então, gente, é difícil, a vida do crente é difícil. E a gente vê aqui, ó, nessa mulher, o tanto que ela clamou, o tanto que ela pediu, ela não desistiu, ela ficou ali, né, na visão de outros que estavam lá no momento. A mulher foi chamada de cachorrinho, tipo de lixo, de porcaria, que não tinha tempo para ela, mas ela não, ela persistiu. A fé dela foi tão grande que ela não desmotivou. Ela não perdeu a fé dela. E assim tem que ser com a gente. Está difícil, está doendo, está apertado, é ali que você tem que ficar. Porque o caminho é estreito. Porque se você achar um caminho com as portas largas para você estar, para você chegar, sentar, cumprimentar, achar que é tudo maravilha e ir embora, tá bom. Não tem sacrifício, não tem choro, não tem arrependimento, não tem vontade de sair. Eu vou falar uma coisa para vocês que só a pastora e o pastor sabe. Eu já pedi 2 vezes para sair da igreja. Da última vez até pedi para o pastor, por favor, pastor, fala para mim, para a igreja, que eu não vou mais, que eu quero sair. A gente se aborrece, mas o que é que salva a gente? Joelho no chão. E vai lá e pergunta para Deus, é isso mesmo? Eu estou no lugar certo? Eu estou no lugar certo. Por quê? Porque eu dei frutos aqui. Eu vi essa igreja crescer. Eu vi o milagre ser proferido na igreja antiga. Que sairíamos dali e iríamos para um lugar maior. É um lugar maior. Entendeu? Eu vi o milagre acontecer, eu vi muitas das coisas acontecer. Eu vi o milagre da irmã Mara, eu fui com ela, eu vi o diagnóstico dela com ela. Na hora eu falei para ela, Mara, não vai se abater. Fala para a doença, que se você não tem ela, ela não vai ter você. Fala assim, eu não te tenho, eu não te quero. E ela não vai te ter. E dei força onde eu pude, a gente orou muito, a gente fez culto de oração. Sabe, a gente guerreou mesmo junta. E assim que o crente tem que ser, gente. A gente se aborrece mesmo. Nem todo mundo vai agradar todo mundo, nem todo mundo está aqui para ser bonequinha, nem estrelinha de ninguém. Somos adultos. Eu tenho 52 anos. Tem coisas que acontecem, ou já aconteceu, ou vão acontecer aqui, que vai me aborrecer. Mas eu tenho que ter maturidade. Eu tenho que ter maturidade para entender que nem tudo é como aquela pessoa quer que eu tenho que fazer. Não. Não é não, porque ela não é melhor do que eu. Ela é tão serva quanto eu. Ela é tão pecadora e falha quanto eu. Então, ou a gente se entende, ou a gente não se entende, e vamos orando um pelo outro e tá bom. A gente fala assim, a gente perdoa, mas a gente não tem que conviver. Eu acho que essa frase, ela cabe muito para o mundo, né? Porque assim, tá, eu te perdoo, meu vizinho. Tá bom. Mas eu não vou conviver com ele, ele não vai mais na minha casa, eu não vou mais na casa dele. São poucas as pessoas que vão na minha casa. Muito poucas mesmo, assim, que eu não tenho muitos amigos. Eu fui criada numa família de 4 mulheres e um homem, né? Minha mãe teve 6 filhos e criou mais 3 do meu pai, do primeiro casamento. Inclusive, essa minha irmã que faleceu, né? Que morava no Flamengo, e a outra que mora em Laranjeiras. Eu estou sempre indo lá, porque agora ela está numa fase depressiva, sabe? Solitária, se isolou, só quer ficar em um canto. E eu chamo para vir para minha casa. Vamos, Edna, mas vamos para lá. Procurei casa próxima para ela morar, mas ela não quer. Eu tenho que respeitar a vontade dela. Eu posso fazer por ela é orar, pedir a Deus que cuide, que tire ela daquilo ali. Porque eu não vou poder fazer isso, ela não entende. Uma vez eu chamei ela para vir para a igreja, logo quando eu voltei para a igreja. E falei para ela, olha, Edna, a vida do crente não é fácil. Porque as pessoas pensam que a vida do crente é você chegar na igreja, cantar um louvor, falar para Deus que, Deus, eu estou doente. E eu preciso de cura.
Você chegou hoje, vai para casa. Aí amanhã você acorda com aquela dor. Falei assim, mas Senhor, fui lá ontem, pedi minha cura e nada. Ah, vou mais não. Falei para ela, é difícil a vida do crente. Nem tudo que a gente quer é a vontade de Deus, é o que é bom para a gente. E a gente tem que entender que tudo vai ser no seu tempo. Não vai adiantar. Então, essa mulher, o que é que ela fez, né? Ela foi e o Senhor falou para ela, do pão. E o que é o pão? É a palavra de Deus. Porque o Senhor fala, eu sou o pão, né? E a gente tem que comer desse pão todo dia, que é a palavra. A gente, às vezes, esquece de ler a Bíblia, porque ouve YouTube, a gente vê uma pregação no rádio, a gente vê um programa na televisão, mas o conteúdo está aqui. Deus vai falar com você aqui. Não adianta você ir para o YouTube, você vai achar lá explicações, esboços, tudo isso para você entender o que você quer entender, pedindo a orientação de Deus e do Espírito Santo. Porque às vezes a gente vê coisas que nem entende, não sabe nem o que está vendo, né? Então é isso, gente. A gente tem que entender que o não de Deus normaliza os nossos problemas, né? Por quê? Você não pode desistir da tua família. Se você crê, né, que teu filho foi Deus que te deu, não pare de lutar. Você crê que o teu casamento foi Deus que te deu, não pare de lutar por ele, né? Insista, persista. Tem pessoas que o Senhor deixa ele se decidir sozinho. Nem todo mundo Deus vai ficar ali cutucando, falando assim, meu filho, acorda. Não, você é conhecedor da palavra, você sabe o que é a palavra. Você já foi de um ministério, você foi criado, nasceu ali vendo os seus pais fazendo aquilo ali, falando de Deus. Então, por que você vai ficar brigando? Não, o seu papel é o papel daquela mulher. Dobra o joelho, se prostra, busca, tem comunhão com os seus irmãos, vai ao templo, o Senhor manda a gente ir ao templo. Ah, mas na minha casa Deus também vai. Vai. Mas você está tendo comunhão com quem? Deus vai usar o seu irmão para te ajudar de alguma forma. Deus não vai usar a parede, o sofá, o banco, a mesa para te ajudar. E a comunhão, onde é que fica? Não tem, entendeu? Então a gente tem que perseverar, né? Se a gente persevera, leva a gente à vitória. A gente tem que ter conhecimento do que a gente está fazendo. Nem orar também é tão simples. Às vezes a gente pensa que orar é ajoelhar a Deus. Ó Senhor, hoje eu não paguei aquela conta, mas eu preciso pagar, sabe? Porque eu não tenho dinheiro. Tá brava? Eu não tenho dinheiro? Acho que a metade é nervosismo mesmo. Eu não tenho dinheiro para pagar aquela conta. Ai, Deus, poxa, eu podia achar R$200 ali na rua, né? Pô, seria tão fácil. Mas com o Pix ficou difícil, ninguém acha mais nada. Porque ninguém usa dinheiro. Então, meu filho, vai ter que orar, vai ter que buscar, vai ter que clamar, vai ter que chorar, vai ter que se humilhar, vai ter que passar pelo deserto. Porque é no deserto que a gente cresce. Eu falo assim para o William, assim, eu agradeço todo dia a Deus pelo meu deserto. Eu amo passar pelo deserto. Eu gosto do deserto, é sério. Eu gosto do deserto porque eu sei que Deus vai me dar vitória. Então, eu estou passando pelo aquele deserto para Ele me edificar, para Ele me amadurecer, para que eu cresça. E se eu não tiver o deserto, for sempre tudo maravilha, não vai dar certo, né? Então, o Senhor fala para aquela mulher, né? Por causa da tua fé, tamanha a sua fé, né? Pode ir para casa, a sua filha está lá sobre a cama, repousando, descansando, curada, liberta. Vai lá abraçar sua filha, pular, comemorar, engrandecer o meu nome, me seguir, dizer que o Senhor é bom o tempo todo e ponto final. Né, irmã Marca? E é isso, gente. É difícil, gente. É muito difícil ser crente. A gente não vai agradar todo mundo. A gente não vai ser agradado. Então, toda vez que você pensar que você não está sendo agradado, lembre da mulher cananeia. Ela não foi para lá para ser agradada. Ela foi para lá para ela se humilhar, para ela se prostrar. É nos pés. Se você quer ir para a mesa, você tem que ir para os pés. Porque senão não vai crescer, né? As pessoas, elas têm que procurar refletir em tudo aquilo que ela faz, de bom, de ruim, de solidário,
de gratidão. Falei, meu Deus, será que eu estou sendo grata porque eu recebi ou porque eu tive fé? Será que eu estou fazendo aquilo para fulano, para poder eu postar no meu Face que eu ajudei fulano? Será que eu vou levar isso aqui para fulano para poder ele achar que eu sou boazinha? Eu falei, boazinha, eu vou até comentar uma coisa aqui. Eu já fui chamada aqui de riquinha, né? Pela minha amiga pastora Carla. A pastora Carla não tinha nem um mês que estava aqui no ministério ainda. Ela se dirigiu a mim como a riquinha da igreja. Então, porque alguém comentou, né? Falei assim, aquela ali é a riquinha da igreja. E eu levei como pensa. Eu falei assim, eu recebo. Glória a Deus, eu quero ser rica. Né? Nem que seja de Deus, eu quero ser rica. Né? Pô, pastor, não fale não, que olha, tá vendo, William? Não espera. Eu falei assim, William. Ô, pastor, eu estava dizimando não, eu estava ofertando, mas eu falo para o William, eu tenho vergonha de ir para a igreja de mão vazia, eu juro. Comentei com ele isso hoje. Ó, o senhor falou assim, se eu vender aquela casa lá em Salvador. Pensou, William, a gente vender aquela casa, o pastor pegar uma férias assim de uma semana, 15 dias, não vir para a igreja, eu sei que é difícil, né? Porque essa pessoa aí, só se ele viajar a trabalho. Então Deus vai ter que levar ele a trabalho. A gente pegar, botar o forro desse teto, mudar o piso, botar ar-condicionado. Olha os planos da gente hoje aqui, ele e a Alice. Entendeu? Por quê? Fé. Se a gente não viver pela fé, a gente vai viver pelo quê, gente? Né? Então é isso, gente. A gente tem que não desanimar, né? A gente tem que brigar pela nossa família. A gente tem que saber que o mundo espiritual é mais real do que o que a gente imagina, tanto para o mal quanto para o bem, né? A palavra do Senhor fala que Maurício brigou comigo hoje porque ele disse que eu me perdi nos meus papéis. Eu não sei para que você quer tanto papel, você vai se perder esses papéis. Falei assim, vou catar aqui devagar e vou achar. Então, o Senhor fala que a fé é o firme. Entendeu? Então, a gente tem que ter fé, nem que seja no nosso imaginário. Ai, eu tenho fé que hoje eu vou comer aquele hamburgão suculento. Eu nem gosto. Eu nem gosto de hambúrguer. Mas, assim, hambúrguer é porque é do momento, né? Todo mundo come hambúrguer. E assim, gente, eu fiquei muito impressionada, né, com a passagem da mulher cananeia, porque foi assim um estalo que me deu no dia do estudo. Eu falei assim, pastora, como a mulher cananeia, né? Ela não era judia, era pagã, era sifilícia, e recebeu um milagre enorme, enorme, com humilhação, com busca, com perseverança, com espera, com dedicação, com fé, com amor. E tudo isso fez com que ela recebesse o milagre dela. Ela podia simplesmente levantar dali, ir embora e dizer, olha, quer saber? Tchau, viu? Porque você não vai fazer nada, então, se quiser, vá na minha casa. A gente é assim, né? A gente quer que Jesus vá ao nosso encontro. Quando a gente tem que buscá-lo, porque ele já veio por nós. E a gente é ingrato, a gente é ruim, a gente é muito ruim. Vou fazer que nem o menino lá do Facebook. Papai, a gente é mal nele. Não, filho, eu não sou mal, não. A gente é assim, a gente vai pegar ele. Então, a gente é assim, a gente é mal, gente. A gente é ingrato, a gente é ruim. Não é possível. Eu fico falando às vezes assim, meu Deus, como pode Deus ter feito o homem à sua imagem e semelhança? O homem, a mulher, quando Deus fala o homem, é a criação. A gente se olha no espelho e fala assim, poxa, hoje eu desejei mal para aquela pessoa, mas Deus, eu sou sua imagem e semelhança. Oh, Deus me perdoe. E nem isso a gente se dá o trabalho de fazer, né? Ah, ele mereceu mesmo, chato, sei o quê. E sai falando mal dos outros assim, como se fosse, né? Qualquer coisa, não é. Não é. Falar do irmão é muito perigoso. Falar do irmão só se for para abençoar, né? Vamos abençoar o irmão, porque a gente ainda fica bem na fita, né?
Vamos pedir a Deus que cuide, que guarde, que liberte, que dê entendimento, que dê discernimento, que dê sabedoria da mulher cananeia, como tantas outras, Raabe, Naamã, pessoas que não eram, né, judeus e que recebeu libertação, cura, recebeu a glória, né, como Raabe. E a gente às vezes se esquece, gente, que a gente falha realmente, porque até o Senhor fala, né, que nós somos falhos. Ele deixou claro que nós somos falhos para a gente lembrar que a gente é falho, mas a gente não precisa falhar. A gente tem que entender que se a gente falhar, a gente já está indo de contra aquilo que a gente quer viver, ou tenta viver, ou busca viver. E a gente sabe que é difícil. Viver a vida com Cristo é muito difícil, é muito difícil. Aquela mulher, ela perseverou, até conseguir o alcance, a libertação de sua filha. Com isso, aprendo que, assim como essa mulher, mesmo sofrendo oposição dos próprios discípulos, e o próprio Jesus ainda não lhe respondendo nada, né? E quando veio responder, diz que diz não para a pobre mulher. Mesmo assim, ela não desistiu de alcançar a libertação da sua filha através da perseverança e da sua grande fé. Tenha fé, seja perseverante, porque senão a gente não consegue. Não consegue. Tá difícil? Tá. Não consegue? Tenha paciência. Não é aquilo que Deus quer para você naquele momento. Então, ou vai vir coisa melhor, ou você vai ficar ali mesmo, porque o propósito de Deus é para a sua vida aquilo ali, né? Eu tinha uma amiga, né, que assim, é uma pessoa muito legal e tudo, mas a humildade da casa daquela mulher, aquela, sabe, eu fiquei assim, meu Deus, eu achava que a casa da mulher era linda, que não sei o quê, assim, pelo jeito dela e tudo. Quando eu fui na casa da criatura, eu falei assim, Senhor, abençoada seja essa mulher, porque é tão boa de coração, tão livre de apego de coisas do mundo, tão sábia, tão boa, mas olha como vive. Um sofá, uma TV, uma coisinha simples, e é tão feliz, tão feliz. Você via a felicidade na cara daquela mulher? E assim, a gente às vezes quer buscar coisas do mundo, mesmo sabendo que a gente não vai levar. Gente, nada. E Deus é muito sábio, muito bom, e fala assim, você veio nu, vai voltar nu. E como o William fala, a depender da circunstância, nem roupa tu vai conseguir levar. Nem aquela que você separa, fala assim, quero que me enterre com essa, que essa aqui foi fulano que me deu, essa é da não sei da onde, é essa que eu quero ir, chegar lá da glória. E aí a gente faz o quê? Continua querendo mais e mais e mais. Aí fala assim, eu vou pregar sobre família, mas despejou a irmãzinha que estava ali. Eu vou falar sobre libertação, mas está excomungando o irmão do lado. Demoniando o irmão do lado. Aquele não sei o que, aquele não sei o que lá. Eu vou falar sobre prosperidade. Não dá um pão, uma água a ninguém. A pessoa vem, trabalha, se mata. A pessoa incapaz de dizer assim, meu amiguinho, você quer um cafezinho, uma aguinha? Nada. E está pregando sobre prosperidade. Aí, o irmão é novo. Fala assim, poxa, aquela vizinha ali, cara, é crente, eu estou ali fazendo um negócio para ela, a mulher me dá uma água. Eu vejo a mulher clamando aí, louvando prosperidade, não sei o quê. Mulher ruim. Que mulher ruim? A mulher vai na casa daquela mulher que trabalhou para ela, chegou lá, a mulher tem bolo, tem café, tem água. Senta aí, moça, fica à vontade. Que é isso assim, que é isso assim? E mesmo assim, às vezes a pessoa não aprende. Ela fala assim, ela está dando porque ela pode, eu não posso. Não aprende, as pessoas têm dificuldade em aprender com o irmão, ser melhor, ser amigo, ser solidário. Não, gente, eu já emprestei dinheiro sem ter. Eu já emprestei
Deus quer, até o diabo te ajuda. Até ele leva a cesta básica para você, alguém manda. A gente recebeu uma doação essa semana. Aqui para a igreja. A gente aceita tudo. Ferro, bloco, cimento, tinta, o teto, tudo a gente está aceitando. Aí lá depois você vem aqui que tem umas coisas para dar. Aí o William foi lá com a Alice pegar. No meio das coisas, tinha umas camisetas que era tudo de imagens. Aí eu falei assim, olha como o diabo é sujo. Bicho safado, né? Ele podia ter tirado essas coisas e ter dado suas outras que a gente não ia nem imaginar. Não, eu vou mandar junto, que é para ela dizer assim, aí, ó, manda essas coisas do cão, eu não quero não. A gente pegou as coisas do cão, separou, falou, Senhor, isso não serve. Jogamos fora, deixamos as coisas aí, falei assim, vou falar para a pastora que tem umas coisas, ela vê. Se está tudo limpinho, cheirosinho, lavadinho, direitinho, serve para o base da irmãzita. Entendeu? Vai ajudar alguém, vai ajudar a obra, porque se o cão quer ajudar, deixa ele ajudar. Ele não pode atrapalhar, mas ajudar ele pode, né? Aí até deixei umas coisas com a pastora Marlene, não foi a pastora Marlene, que foi alimento, aí eu não sabia se podia deixar aqui, porque está com esse probleminha também, aí deixei com ela. Mas assim, gente, vamos nos ajudar, vamos nos compreender, vamos entender que todo mundo tem problema, que a gente às vezes está de cara feia, não é por causa de você, ou de você, ou de você, é porque todo mundo tem seu momento. Para mim, eu falo assim, poxa, as minhas irmãs tudo tá vivendo com os netinhos dela perto, só eu que estou com os meus netos longe. E isso machuca, sabe? Porque eu queria estar perto, eu queria ver eles crescer, uma vez por ano que eles vêm aqui. Aí o que eu posso fazer, eu faço. Mas é difícil, a gente pensa muito em voltar a Salvador por causa deles. O William falou disso hoje. Ai, isso é sério, eu estou com muita saudade do meu neto. Oh, meu Deus, manda meu neto. E eu o tempo todo assim, pedindo para esse neto vir. E é isso, gente. A gente tem que entender que nem tudo é sobre a gente. Às vezes é sobre nós mesmos. A gente tem os nossos karmas, os nossos problemas. E às vezes a gente chega assim, de cara chateada. Mas é como fala, quando você sai de casa, o problema tem que ficar atrás da porta, né? Mas nem sempre dá para deixar de trás da porta. Por exemplo, eu praticamente sou sozinha. Agora que tem a Alice, né? Nesses últimos anos tem a Alice. A gente briga mais do que a gente conversa, mas tudo bem. E assim, agora que eu tenho uma pessoa que de vez em quando a gente sai para comprar uma coisa, ela almoça lá, às vezes eu vou lá, eu vou bem menos lá do que ela vai lá em casa. Eu ligo, Alice, cheguei, vai vir aqui? Alice, tem café. Alice, fiz cuscuz. Alice, tem dia que ela fala assim, poxa, você só quer que eu vá aí, não vou não. Não vai, aí quer que eu vá lá. Mas assim, eu sempre fui muito sozinha, desde quando eu vim para cá, eu sempre fui muito só. E pelo fato de eu ter sido criada com muita gente, a minha casa sempre foi muito cheia de gente. A gente sempre teve muitos amigos, tanto homem como mulheres, muitos amigos mesmo. E eu me senti um pouco isolada quando eu vim para cá e fiquei sozinha. Mas eu amadureci, eu cresci, eu entendi que Deus queria para mim, era isso, né? Que eu tinha que amadurecer. E eu obedeci, estou aqui, louvo a Deus pelos meus problemas, pelo meu deserto, pelos meus acertos, pelos meus milagres, pelas minhas conquistas. Eu estava conversando com o William, falei assim, pô, as maiores conquistas da sua vida, você conquistou tudo aqui, não foi, William? Ele foi. Falei assim, poxa, pena que sua mãe não viu elas acontecerem, mas ele é assim mesmo. Mas, assim, eu acho que se eu tiver que voltar, vai ser pelas crianças. Porque eu sinto muita falta delas. Eu queria ser mais presente. Eu queria estar ali para ser aquela avó. Eu falei assim, eu quero ser aquela avó de cabelo branquinho, enrugada, velhinha, murchinha. Eu quero ser essa avó assim. Fazer bolinho, de brincar, eu quero ser essa avó assim. E eu não estou tendo oportunidade para isso. E às vezes eu fico triste por isso, porque é difícil, é muito difícil viver longe deles. E eles gostam muito da gente, né? Sente falta. O Cauê fala assim, ô vovô, você pode vir aqui para a gente tomar café junto, comer torrada lá na Avó Rose? Aí eu falei assim, meu filho, vovô tá longe, não vai poder ir não, só quando você vem aqui. E a gente fica triste, né? Porque não pode ir, não dá, as condições não dá.
E é isso, gente. Eu aprendi muito, né, com a mulher cananeia. Como eu falei ao pastor, quando eu li Atos, sabe, foi aquele start mesmo. Falar de ler Atos, falar de Pedro. Eu até brinco, né, com um pastor amigo meu que é quem me dá um suporte muito grande aqui. Eu falo para ele que eu sou espinho na carne dele, que eu sou Paula ali nele. Aí eu falo para ele, né, que Deus ainda não me tirou da vida dele porque eu sou espinho da carne dele. Mas eu louvo muito a Deus por estar aqui, por congregar aqui, por dar trabalho. Eu gosto de dar trabalho. Porque se eu não der trabalho, ninguém vai lembrar de mim. Precisa ser muito boazinha. Eu quero ser aquela ovelha bem rebelde, problemática. Mentira, gente, misericórdia. Eu estou melhorando, eu estou crescendo, amadurecendo, entendendo que Deus está me moldando, porque se eu não crescer e não amadurecer, eu vou ficar no meio da fila e eu quero ir para frente. Quero ver aquele portão bonitão lá, de ouro, com aqueles anjos me chamando, venha, 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 louvar o Senhor. Eu não sei cantar, mas lá eu vou falar só aleluia, glória a Deus, tá bom. E é isso, eu agradeço a minha oportunidade, desculpa qualquer coisa, eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu vou pedir só para a Fabrício colocar um louvor que é assim que fala do ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos nos prostrar, vamos nos ajudar. É bom ajudar, é muito bom ver a carinha de